será que investir em IPO vale a pena? Quando uma empresa vai para a bolsa, muita gente diz que isso não compensa, que isso é perder dinheiro, mas será que isso é verdade através dos dados? Eu resolvi pegar os dados dos IPOs que já aconteceram na bolsa brasileira e o que aconteceu com essas empresas 12 meses, 24 meses, 36 meses depois. Será que elas venceram o mercado? Será que elas ficaram acima do Ibovespa? Qual é a média de retorno que você vai ter investindo em IPOs? Será que os IPOs que mais dão certo e que têm as melhores rentabilidades, a grande parte desse resultado fica para os gringos ou fica para o investidor pessoa física? Todas essas dúvidas e muito mais vão ser respondidas nesse vídeo de análise. Para quem não conhece, eu sou o Breno, sou cientista de dados aqui na Varus e trouxe um relatório aqui de IPOs para a gente desvendar todas as métricas juntos desse evento da Bolsa Brasileira. Começando o nosso relatório com dados gerais do nosso estudo. Foram 126 empresas que fizeram IPO desde 2010, que é onde começa o nosso estudo, onde começa a nossa análise, devido ao banco de dados aqui que a gente tem disponível. A fonte de dados da nossa análise é tanto a base de dados aqui da própria Varus. Então aqui na Varus a gente tem uma base de dados que até disponibiliza para os nossos alunos com preços ajustados, cotações, dados fundamentalistas e tudo mais. E a própria B3 também, ela oferece pra gente esses dados de oferta pública e IPOs que são traduzidos nessa planilhazinha aqui, ó. Então essa planilha, ela diz pra gente, ó, o nome do pregão, quando foi o IPO dessa empresa, qual foi a data, qual foi o preço do IPO. Então ela fornece todos esses dados e a partir desses dados a gente consegue fazer a nossa análise, inclusive, ó, uma análise de volume. Quais IPOs vão mais pro varejo, que é a nossa pessoa física, né? Eu e você aí que estão falando sem nenhuma regalia. Qual IPO vai mais para institucional, qual vai mais para estrangeiro? E melhor, né? Dá pra gente fazer uma análise, eu vou trazer esse número aqui para vocês ao longo do vídeo. Os melhores IPOs ficam mais concentrados nas mãos dos estrangeiros ou do varejo, né? Isso é uma parada muito legal também. Será que coisa boa chega pra gente, pessoa física, ou fica preso lá nos estrangeiros e principalmente nos institucionais? É um número que eu quero trazer pra vocês também, que dá pra gente fazer essa análise utilizando essa planilha incrível que a B3 disponibiliza pra gente. Então, voltando aqui pro nosso relatório, das 126 empresas que fizeram IPO, 12 não apresentaram dados após 12 meses, 15 não apresentaram dados após 24 meses e 21 não apresentaram dados após 36 meses. Então a gente tem algumas limitações, algumas empresas entram e saem da bolsa, algumas empresas entram na bolsa, mas não entram com liquidez, outras são incorporadas, são vendidas, enfim. Existem N motivos para alguns dados não estarem disponíveis, mas não tem problema, isso não tira mérito da nossa análise. E já vamos começar ela para a gente ver aqui a porcentagem das empresas com retorno positivo, tanto 12 meses, 24 meses, 36 meses. E aí lembrando, né, que aqui a gente está sempre buscando nesse canal investir em evidências. Eu sempre bato nessa tecla aqui que é muito importante em pleno 2024 a gente utilizar os dados para basear as nossas decisões de investimento e não ficar em achismo, em teoriazinha. Ah, eu acho que a IPO é isso, ah, eu acho que é aquilo. Você pode achar o que você quiser, mas aqui a gente vai ver baseado nos dados se IPOs são boas ou mais decisões de investimento. E só para deixar bem claro também, né, aqui eu vou trazer já o resultado do estudo para vocês, pra gente ir direto ao ponto, mas eu fiz uma análise inteira aqui em cima do Python, fiz análise de dados e tudo mais, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente ficar 3 horas e não ia chegar no resultado, que é o que importa pra gente, beleza? Se você quer que eu mostre como eu faço esse tipo de análise, deixa o comentário aqui embaixo, que vai ser um prazer trazer essas análises aqui dentro do canal. Então, tabela de retornos positivos, então 46% da amostra, né, 46% das empresas que fazem IPO, 12 meses depois, elas estão positivas, ou seja, mais da metade das empresas um ano depois estão dando prejuízo frente ao preço da oferta. E isso só vai ficando cada vez pior, né? Chega aqui a 39% só positivo depois de 24 meses e 40%, né, praticamente a mesma coisa em 36 meses. Parece aqui que quanto mais o tempo passa, pior fica. E isso vale também para a porcentagem das empresas que superam o Ibovespa. Então, se a gente ver aqui, acontece a mesma coisa. Parece que o longo prazo ele joga contra os IPOs. 42% da amostra supera o Ibovespa em 12 meses, 34% em 24 e 30% em 36 meses. Ou seja, apenas 3 a cada 10 empresas que vão para a bolsa superam um índice de referência depois de 3 anos. Então, assim, vale a pena investir em IPO ou não vale a pena investir em IPO? Eu vou dar minha opinião no final do vídeo, quando a gente terminar a nossa análise, tá? Mas é importante a gente ter os dados aqui de todos os IPOs que já aconteceram na história da bolsa desde 2010, para a gente tomar a nossa decisão baseado não só em achismo, mas também
dos dados, né? Você já imaginou criar dashboards financeiros com dados de economia, cotações ao vivo e as últimas notícias dos principais jornais do Brasil e do mundo? Com o Dash.py, meu curso de dashboard com Python, você vai aprender a fazer isso e muitos outros dashboards, como controlar suas finanças pessoais ou ver a rentabilidade histórica da sua carteira. Chegou a hora de você abandonar o Excel e para saber mais informações do curso, é só clicar aqui na descrição. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, a nossa próxima estatística, são as empresas com maiores e menores retornos. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente consegue ver que em 12 meses, o melhor IPO dos últimos 12 anos foi a Localweb, com 570% de retorno em um ano. Então olha só que parada bizarra, você entrou na empresa e em um ano após o IPO, ao preço de IPO, ela subiu 570%, ou seja, ela multiplicou o seu dinheiro por 6 vezes entrando a preço de IPO. Em 24 meses foi a IRB, olha só que coisa bizarra também, né? Hoje a IRB aí que tá sendo uma pedra no sapato de muita gente, aqui tá com 270% de rentabilidade em 24 meses, isso ao preço de IPO, né? Então se a IRB fez o IPO ali, se não me engano, em 2017, 2018, em 2019, 2020, a empresa chegou aí a render 270%. Ué, Breno, e a Localweb? Em 12 meses ela deu 570%, mas em 24 ela não conseguiu superar isso? Não. Se a gente vê aqui, ó, Localweb ação. Olha só o que aconteceu com as ações da Localweb, né? Se a gente colocar aqui na máxima, você percebe que o IPO foi aqui, né? 7 de fevereiro de 2020. Ela chegou a bater aqui, né? Os R$35, então toda essa rentabilidade. E depois disso foi só ladeira abaixo, né? Chegando aqui a R$5. Então tá praticamente ao preço da IPO. Então ela devolveu todo o lucro que ela deu. Se você não tivesse vendido ali a empresa com um ano, você teria amargurado esse prejuízo aqui no restante do período. Então lembrando que essa data, né? De 12 meses, 24 meses é do IPO. Depois a empresa pode ter tomado outros caminhos, outros rumos, e aí não tá mais na nossa análise, ok? Então aqui 270% da nossa IB, depois todo mundo sabe o que aconteceu com ela. E 36 meses em 3 anos, o melhor IPO da história da bolsa foi a Intermédica, que aí sim é uma boa empresa até hoje, inclusive, né? Uma empresa aí muito perene, a maior empresa de saúde da bolsa, se juntou inclusive com a Hapvida, que também era uma empresa gigantesca, e teve 413% de retorno em 36 meses dado o IPO. Mas nem tudo são flores, a gente tem também as piores empresas, a Modal Mais aqui com menos 85% em 12 meses, muito bom, parabéns, você perdeu 85% do seu dinheiro em apenas um ano entrando ao preço do IPO, a Infracom com menos 94% em 24 meses e a Sequoia Logística com menos 96% de rentabilidade em 36 meses. Esses dados são interessantíssimos para a gente ver que tem tanto casos de bastante sucesso, quanto casos que você perde um dinheiro astronômico entrando no IPO. E se você gosta desse tipo de análise, trazendo todos os dados, um relatório bonitinho, com uma análise histórica das coisas, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque eu trago várias análises dessa aqui no canal, e quanto mais engajamento esse tipo de vídeo tiver, mais análises como essa eu vou trazer aqui no canal, seja de backtest, seja de falsas verdades de investimento, será que buy and hold funciona, será que investir em dividendo é bom ou não é? Então esse tipo de análise a gente consegue pegar todos os dados e toda a história da bolsa e destrinchar se empresas pagadoras de dividendos são boas ou não, se empresas que têm uma governança corporativa, por exemplo, estão no novo mercado, realmente são melhores de investir, ela tem uma rentabilidade maior do que empresas nível 1 e nível 2, todos esses dados, todas essas análises a gente consegue fazer, mas para fazer elas você precisa deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo que você quer essas análises, porque senão eu não vou trazer mais esse tipo de conteúdo, se a galera não curtir muito. E aí, dando sequência à nossa análise aqui, eu trouxe também as médias e as medianas de retorno, e eu trago a mediana, né, porque dentro dos investimentos a gente tem uma assimetria de positivo e negativo. Investimento ele pode ser de 0 até infinito, né, de positivo, mas negativo ele só pode cair 100%. Então quando a gente faz a nossa média, geralmente a média ela tende a ser um pouco mais positiva do que a mediana, que é o que acontece aqui. Olha só, em 36 meses, que bizarro. A média é de 0,5%, mas a mediana é de menos 24%, né? Menos 25% que seja. Então a gente vê que a metade dos IPOs depois de 36 meses, se você investisse ali exatamente na metade da rentabilidade da amostra, você ia ter uma perda de 25% do seu patrimônio. O que não é uma coisa muito legal, né? Daqui a pouco eu vou dar uma opinião e vou fechar essa análise junto com vocês, depois da gente observar todos os dados. Afinal, aqui no canal a gente só investe baseado em evidências e não em achismo, beleza? E outra coisa também que eu quero trazer para vocês é a composição das ofertas. Eu falei, né? Será que os IPOs
com mais gringo tem uma rentabilidade melhor? Qual é a composição da oferta dos melhores IPOs que a gente tem? Então eu trouxe aqui, ó, a porcentagem, a média de porcentagem nos casos, né, tanto das empresas que têm os 12 meses maior, né, positivo, quanto negativo. E eu fiz isso tanto para 12, tanto para 24, quanto para 36 meses. E a gente consegue ver aqui que isso é uma verdade, tá? Tanto 12 meses, quanto 24 meses, quanto 36 meses, a gente consegue observar que os estrangeiros, né, eles levam a maior parte das melhores ofertas, né? Então a gente vê aqui que se o gringo está comprando o IPO, geralmente é um bom indicativo que é uma oferta melhor do que as outras ofertas normais. Então perceba, olha só que bizarro a diferença, principalmente em 24 meses, né? O maior do que zero, né? Ou seja, a empresa foi positiva ali nos 2 anos seguintes, o gringo tem 44%, contra 41% do institucional. Enquanto menor do que zero, o gringo tem apenas 33%, né, 32%, contra 52% do institucional e 10% aí do varejo. Sim, o varejo, ele é só uma parte muito pequena da oferta de IPO, então a pessoa física ela não tem muito volume ali, né? O que define realmente preço e tudo mais é o institucional e o gringo, né? O institucional como fundos de investimento, fundos de pensão e tudo mais, e o gringo, né, hedge fund da vida, fundos de investimentos. Só que estrangeiros, beleza? Outros aqui eu não sei nem o que a Beatriz coloca nesse outro, pra ser bem sincero, mas também não é muito relevante. Então perceba que o gringo, ele tem uma participação maior em IPOs que são melhores, né? IPOs que de empresas de mais qualidade e tudo mais. E aí vale a pena não investir em IPOs? Qual é a minha opinião frente a todos esses dados? Eu acho que vale sim a pena investir em IPOs se você souber o que você tá fazendo. Eu acho que esses dogmas que o pessoal coloca aí, nunca entre em IPO, porque existe uma assimetria de informação entre quem tá vendendo e quem tá comprando, né? Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, o que acontece, né? A empresa tá indo pra bolsa e aí o cara tá vendendo ali, né? O dono da empresa tá vendendo uma parte da empresa a um determinado preço para o mercado comprar e esse dinheiro ou ir para o bolso dele, se a oferta for secundária, ou ir para o caixa da empresa, se a oferta for primária. E aí muita gente diz que no IPO o dono da empresa tem muito mais informação do que o mercado sobre a empresa, afinal a empresa ainda não é uma empresa pública, né? O cara tem muito mais informação se a empresa realmente consegue crescer, se não consegue, existe uma assimetria de informação. Eu não discordo disso. Entretanto, todavia, não é toda empresa que vai para a bolsa que é um lixo supremo. Você pode sim ter empresas com uma boa rentabilidade, nada te impede também de especular no curto prazo de alguma empresa de um setor que tá bombando e tá indo pra bolsa. Então na bolha.com lá, né, teve muita empresa que foi pra bolsa de tecnologia que se você entrasse no IPO você ia ganhar muito dinheiro. E na minha opinião, não tem nada de errado com isso. Se não for a sua filosofia de investimento, eu respeito isso e não tem problema nenhum também. A gente tá aqui pra ganhar dinheiro, independente da forma que seja. Mas eu não vejo problema você especular, por exemplo, numa local web, uma empresa de tecnologia, né, que foi pra bolsa no período de pandemia e aí foi um ótimo período para você ganhar 570% numa empresa. É uma especulação, claro, se você não quer fazer isso com seu dinheiro não tem problema, mas se você souber o que você está fazendo, eu não vejo problema em entrar em IPOs propriamente dito. Beleza? Mas me diz aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários de vocês aqui no canal. Você já investiu em IPOs? Olhando para esses números aqui, olhando para essas métricas, você mudou de opinião, você não mudou de opinião, você não entra em IPO de jeito nenhum? Comenta aqui embaixo e não esquece também de curtir e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você curtiu esse tipo de análise, isso vai ajudar bastante para eu trazer mais conteúdos como esse aqui no canal, com análises completas de coisas de investimento, de métricas, de qualquer coisa que vocês queiram, beleza? Deixa a sugestão aqui embaixo também se você quiser. Tamo junto e até o próximo vídeo.